Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Eu sou Marcelo Zeda e nós vamos continuar falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. O tema de hoje é o amor. Vamos falar sobre o amor como atributo comunicável de Deus. A gente vai conversar então sobre esse tema, mas antes disso eu queria que você anotasse aí o nosso WhatsApp das Américas. Se você não é cadastrado ainda, anota aí o WhatsApp das Américas, 21 99 568 1543. Através desse número, você se cadastrando, você vai ter acesso às nossas programações, às nossas listas de transmissão, aos conteúdos que a igreja tem fornecido também para todos, sejam membros ou não membros. Você vai receber, então, nossos conteúdos e nossas listas também de divulgação. Importante também que você pode, através desse canal, que é o WhatsApp das Américas, mandar suas perguntas. Durante o nosso encontro aqui, se surgir alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação que você queira fazer, você pode usar esse canal. Manda pergunta através do WhatsApp das Américas, que nós vamos atendê-lo, nós vamos respondê-lo dentro daquilo que for colocado, tá bom? Além disso, eu quero convidar você também para nos seguir nas redes sociais, então no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode se inscrever no YouTube, marcar aí o sininho, e também no Spotify. Os nossos conteúdos têm sido disponibilizados através do Spotify, também na forma de podcasts. Então você tem aí uma série de formas de acessar o conteúdo que vem sendo propagado pela Igreja Presbiteriana das Américas, os nossos cultos, os nossos estudos, as segundas da palavra com o reverendo Homer, as escolas da palavra que nós temos ministrado também. Então, assim, é uma série de conteúdos interessantes para você poder crescer espiritualmente, para você alimentar a sua alma, para você receber uma boa palavra, para você ter aí, nos seus momentos, você pode aí acessar os nossos conteúdos, tudo bem? Então vamos ao nosso tema de hoje, vamos ao nosso estudo sobre o amor de Deus como um atributo comunicável. Lembra que quando a gente fala de atributos comunicáveis, são aquelas perfeições de Deus que se relacionam conosco, que se relacionam com a criação e especialmente aqui, que se relacionam com os seres racionais, que somos nós. Então, Deus, nas suas perfeições, é claro que a gente não vê aqui os atributos de Deus de uma maneira apenas acadêmica. O nosso objetivo aqui não é apenas um conhecimento teórico ou acadêmico ou teológico. Nosso objetivo aqui é conhecer a Deus. É claro que Deus é incompreensível, a gente não tem como compreender o ser de Deus, mas aquilo que Deus revelou na sua palavra, aquilo que Deus revelou através de Jesus Cristo, aquilo que Deus revelou é para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento em conhecer a Deus. Então, o desafio é sempre esse, conhecermos a Deus dentro daquilo que Ele revelou, dentro daquilo que Ele quis mostrar para nós. Nós temos o dever de conhecer, nós temos o dever de buscar, entender, compreender aquilo que Deus revelou. Agora, existem questões que são incompreensíveis, existem atributos de Deus que são incompreensíveis, e obviamente que nós não temos aqui a pretensão e a presunção de tentar alcançar essa compreensão na totalidade, até porque é impossível compreender Deus. Ele é incompreensível, mas ele é cognoscível. E sendo ele cognoscível, nós somos desafiados a conhecê-lo. Lembra lá do profeta Oséias, quando ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos sempre instados a conhecer o Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E o amor de Deus foi revelado. E o amor de Deus foi evidenciado na Escritura e foi também evidenciado na história, pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Esse é o ponto de partida aqui do nosso estudo. A compreensão, o entendimento, o conhecimento do amor de Deus parte dessa iniciativa de Deus de se comunicar conosco,
de Deus vir em nossa direção com esse amor, que é um amor sem limites, um amor incondicional, um amor salvador, um amor que vem nos resgatar da nossa triste situação de pecadores sujeitos à condenação. Então vamos aqui começando com uma palavra que eu tirei aqui da Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, e ele diz assim, na página 69, quando a bondade de Deus é exercida para com as suas criaturas racionais, assume o caráter mais elevado de amor. Como eu já tenho conversado, se você acompanhou os estudos anteriores, a gente segue aqui uma linha teológica reformada, então eu tenho usado como base Luiz Berkoff, o Herman Bavinck, o N. Gruden e outros autores, que são a base, diria que na estruturação da teologia sistemática, que vem orientar o nosso estudo, que vem aqui servir de fio condutor para o nosso trabalho aqui de estudo na Escola da Palavra. Então eu sempre trago uma visão, um viés teológico que serve de orientação para a gente desenvolver através da Palavra de Deus, através da Bíblia. Nós vamos aqui também estudar alguns textos que vão mostrar como é que se revela esse amor. E o Berkoff, assim como outros autores, costumam classificar, dentre esses atributos de Deus, que são comunicáveis, que são relacionados a nós, a bondade de Deus acaba abrangendo o amor, a graça, a misericórdia, a longanimidade. Então, é natural que nesses autores, aqui nos teólogos reformados, a gente tenha essa divisão. Eu tenho estudado, então, já estudamos graça, misericórdia, agora falando sobre o amor, mas esses autores colocam esses atributos dentro de um grande guarda-chuva, que é a bondade de Deus. Então, normalmente eles fazem a apresentação da bondade e vão subdividindo a bondade de Deus nesses atributos de graça, misericórdia, amor, longanimidade e outros conforme aí a linha adotada pelo autor, ok? É por isso que o Berkoff faz referência à bondade. Quando a bondade de Deus é exercida para com as suas criaturas racionais, assume o caráter mais elevado de amor. Quando a bondade de Deus é exercida, ou seja, o amor que a gente vai... O tema do nosso estudo aqui não é um amor teórico, não é aquela ideia romântica de amor, um amor platônico, romântico, um amor não correspondido, não. Ou um amor mundano, não. O amor é a bondade de Deus exercida para com as suas criaturas racionais, que somos nós. Então, quando Deus exerce essa bondade, ou seja, o amor é a bondade de Deus na prática. O amor é a bondade de Deus dispensada de uma forma prática em nosso favor. É por isso que Berkoff faz essa abordagem. Então, ele coloca, quando a bondade de Deus é exercida para com suas criaturas racionais, assume o caráter mais elevado de amor. Então está ligada aqui a questão da bondade com um exercício, ou seja, o amor não é inerte, o amor não é um sentimento, o amor não é abstrato. A gente não está falando de uma abstração, a gente está conversando aqui sobre um amor que é objetivo, um amor que é voltado, que é direcionado, que é praticado, que é exercido por Deus em favor das criaturas racionais. Essa é a ideia que a teologia reformada apresenta para iniciar aqui, para dar o pontapé inicial nessa ideia, na questão do amor de Deus. Seguindo um pouquinho mais, ele completa dizendo o seguinte: o seu amor pode ser definido como a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente a comunicar-se. E então, olha, completando a ideia, o amor de Deus pode ser definido como a perfeição de Deus, a gente fala de atributos ou perfeições de Deus, pela qual ele é movido a eternamente comunicar-se. E aqui a gente para e pensa numa questão muito interessante, tá? Como ele fala de um amor em que caracteriza esse movimento de Deus, ele é movido eternamente a comunicar-se. Não é o tema de hoje, mas eu queria que você já pensasse sobre essa questão, que mais à frente a gente vai falar sobre a Trindade Santa. A Trindade Santa representa esse movimento, essa comunicação
esse movimento do amor de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, desde sempre. Deus que é autoexistente, Deus que é eterno, ele se revela a nós, se manifesta a nós, né? É um Deus triuno, é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei, não vou entrar nesse tema hoje, não é o nosso momento de estudar de forma mais profunda a Trindade, mas eu queria já deixar esse gostinho de quero mais, para a gente, quando mais à frente entrar nesse tema, já pensar nisso. Pai, Filho e Espírito Santo manifestam uma harmonia, o Deus triuno tem essa convivência eterna, harmônica, amorosa. Então, essa comunicação eterna dentro do ser de Deus, que se manifesta também para nós aqui, porque ele é um atributo comunicável, relacionado às criaturas racionais, tem a ver com essa comunicação eterna. Como ele diz aqui, ele é movido eternamente a comunicar-se. Isso vai ser importante, essa ideia, né, que nós acabamos de anotar aí, você está anotando, acompanhando o estudo, essa ideia é importante porque você vai ver que Deus nos ama porque ele se ama. Não vou fazer spoiler não, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deus nos ama porque ele se ama. Então, o amor de Deus é essa perfeição que se manifesta, né, por esse movimento de Deus em comunicar-se. Esse movimento de Deus que desde a eternidade, né, desde a existência da criação, essa comunhão, essa harmonia, essa Trindade Santa expressa esse amor eternamente e comunica esse amor eternamente, e isso no tempo vem através de Jesus Cristo, através da revelação do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que vem até nós, morre por nós naquela cruz, ressuscita, manifestando esse amor, trazendo esse amor para nos alcançar por sua graça e misericórdia. Então, essa é a ideia. Então, o amor pode ser definido como a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente a comunicar-se. E eu queria que você pensasse já, né, deixasse aí, né, num cantinho, coloca aí um asterisco e coloca assim, olha, Trindade. Pensa na ideia, pensa, né, no conceito que a gente vai estudar mais à frente, né, dessa realidade de um Deus triuno. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Olha o que diz 1 de João, capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então veja, aquela ideia de comunicação, aquela ideia de comunicar-se, ok? Que manifesta o amor de Deus. Então, o amor de Deus se manifestou em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, o seu único Filho, ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, essa ideia que a teologia traz acerca do conceito do amor de Deus, né, trazendo essa ideia de comunicação, ele é movido eternamente a comunicar-se, se manifesta no tempo, pelo fato de ele ter enviado seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, o amor de Deus comunica a vida, o amor de Deus comunica para nós essa eternidade também. É interessante porque o amor é movido desde a eternidade a comunicar-se conosco, ele vem, entra no tempo, ele passa aqui um tempo, Deus se submete ao tempo na pessoa de Jesus Cristo, e assim ele manifesta esse amor eterno, e assim ele nos dá a vida divina, a vida que é a salvação, ele concede a nós, manifestando esse amor. Então ele a definição aqui, a perfeição de Deus, pela qual ele é movido eternamente a comunicar-se. Então, nisso se manifesta o amor de Deus. Então, a revelação, a manifestação prática, não se trata, como eu já falei, de um conceito meramente teórico, mas a manifestação prática do amor de Deus ocorre porque Deus, lembra de João 3,16? Lembra de João 3,16? Todo mundo conhece esse texto, né? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o mesmo João que escreve a carta, escreveu o Evangelho, ele fala desse amor o tempo todo. As cartas de João sempre têm essa ênfase no amor. O Evangelho de João também tem essa ênfase no amor. E nisso se manifesta o amor de Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. O Verbo se fez carne. Ele veio ao mundo para manifestar esse amor e para que através desse amor possamos viver por ele, viver por meio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque mostra um Deus, né, que ao manifestar esse amor, ele age. É um Deus que vem em nossa direção. Não fomos nós que fomos na direção de Deus. A gente se lembra da história sempre do filho pródigo, né? Se lembra da parábola do filho pródigo. Na verdade, a parábola deveria ser chamada a parábola do pai pródigo, porque quem foi pródigo em perdão, em amor, em resgate, foi o pai. Aquele filho dissipou os seus bens, aquele filho saiu pelo mundo e no momento em que ele se vê ali destruído pelo pecado, ele diz assim, olha, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Vou voltar para o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir para ser servo dele. Eu sei que ele vai me aceitar como servo, né? Mas o filho, mesmo na sua noção, talvez errada, né, limitada do pai, ele imaginava que arrumaria pelo menos um trabalho melhor do que aquele que ele naquele momento exercia, cuidando de porcos ali, disputando com os porcos as alfarrobas, disputando com os porcos ali aquela comida, né, estragada, e ele cai em si e decide voltar para o seu pai. E mal imaginava aquele rapaz que, ao se aproximar da casa paterna, o pai já estaria esperando por ele, porque a parábola diz que, ao ver de longe o filho, ou seja, aquele pai esperava pela volta do filho, aquele pai não só esperava, mas aquele pai estava preparado para o retorno do filho, desejava esse retorno, e ao chegar, né, o seu filho, ele não o aceita como um servo, como um empregado, como um escravo. Ele o restaura a condição de filho. Ele restabelece nele a condição de filho. E você sabe o final da história, ele diz assim, aquele meu filho estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E a palavra de Deus mostra que houve festa, houve celebração, porque houve o resgate. E esse resgate só pode acontecer por causa do amor de Deus, por causa do amor do Pai. Essa é a parábola do pai pródigo, que resgata o filho pecador, o filho miserável, que não merecia nada, mas por amor ele foi restaurado, ele foi resgatado, ele foi restituído à condição de filho de Deus, por causa do amor daquele pai. Então, nisso se manifesta pelo fato de ele ter enviado seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos entender que o ato de Deus de enviar o seu unigênito filho ao mundo foi a manifestação suprema desse amor. Para início de conversa, é isso que nós precisamos entender, que o ato de Deus em enviar o seu único filho, o seu unigênito, ao mundo, foi a manifestação suprema desse amor. Então, prático, um amor vivo, um amor que age, um amor que se comunica, um amor que vem na nossa direção. Essa é a ideia, então, do amor de Deus, essa perfeição de Deus pela qual ele se comunica, ele é movido a comunicar-se eternamente. É isso que ele fez em nosso favor. Ele comunicou esse amor na prática através da vida de Jesus Cristo. Vamos seguir um pouquinho mais? Eu queria mostrar esse quadrinho para você, para a gente fazer uma comparação aqui entre duas formas de amor, né? O amor próprio, que na verdade eu vou colocar até entre aspas aqui, porque esse não é um verdadeiro amor, esse amor é falso, ok? Esse aqui é um amor falso. Mas você vai entender porque que eu vou falar sobre isso. O amor próprio, falso,
é quando gostamos de alguém porque ele nos deu algo importante: saúde, família, emprego. Esse é um relacionamento superficial, meramente circunstancial. Isso é muito comum, né? Você vê isso acontecer na prática. Pessoas que gostam de alguém, por quê? Porque recebeu alguma coisa. Ah, eu gosto de fulano. Ah, por quê? Porque ele me faz bem, porque ele me deu um presente, porque ele me deu um emprego, me deu uma oportunidade. Então, esse amor próprio, esse amor egoísta, né? E aí por isso que eu não quero nem chamar de amor, eu coloco entre aspas aqui, esse amor falso, egoísta, chamado amor próprio, nos leva a um relacionamento circunstancial, a um relacionamento interesseiro, um relacionamento meramente superficial. Gostamos de alguém porque ele nos deu algo importante: saúde, família, emprego. E às vezes nós colocamos Deus aqui nessa relação desse amor egoísta, desse amor falso. Agora, vamos para o outro lado, o amor de afeição. No amor de afeição, essa manifestação do verdadeiro amor, e aqui eu tenho o verdadeiro amor, que é o amor de afeição, quando o nosso coração está posto no objeto do nosso amor. Isso leva a um relacionamento íntimo. Não fica na superficialidade, mas isso nos leva a um relacionamento íntimo. Então, eu quero reforçar essa parte. O amor de afeição é aquele que ocorre quando o nosso coração está posto no objeto do nosso amor, está totalmente devotado ao objeto do nosso amor. Isso nos leva a um relacionamento íntimo, a um relacionamento verdadeiro. Eu pergunto para você, como foi que Deus nos amou? Como foi que Deus nos amou? Deus nos amou por algum interesse? Deus nos amou porque ganharia alguma coisa com a gente? Deus nos amou porque Ele queria ter algum retorno da nossa parte? Não. Deus nos amou afetivamente. O amor de Deus é esse amor de afeição. Porque o coração de Deus, se é que a gente pode usar essa expressão, é posto totalmente no objeto desse amor. E eu quero traduzir de outra maneira essa questão. Quando você ama alguma coisa, você se dá por ela. Quando você ama alguma coisa, você se dá por ela. E assim Deus fez, se dando por nós, através de Jesus Cristo. Então, eu posso afirmar que Deus nos amou afetivamente. E Ele estabeleceu conosco um relacionamento íntimo, não um relacionamento superficial. A morte substitutiva de Cristo, a redenção, é um ato de puro amor, citando aqui as palavras de Thomas Watson. Então, esse quadrinho e essa conclusão, a morte substitutiva de Cristo, a redenção, é um ato de puro amor. Deus nos amou afetivamente. Deus nos amou dessa maneira aqui, olha, um amor de afeição, porque o coração de Deus foi posto totalmente no objeto do seu amor. E nisso ele se manifesta nos alcançando, nos salvando, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E estabelecendo a partir daí um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo conosco. Vamos lá voltar para 1 de João capítulo 4. Nós já lemos o versículo 9. Agora vamos ao versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que interessante. Ele completa a ideia, João completa a ideia, nisso consiste o amor. Primeiro, ele diz, vamos voltar aqui no versículo 9, aqui o versículo 9, ele diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Depois ele completa, dizendo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E eu quero focar agora nessa expressão que João utiliza aqui no versículo 10, quando ele fala de propiciação. Propiciação
pelos nossos pecados. Então, nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus. Não. Nós não amamos a Deus, nós não fomos na sua direção. Ele veio na nossa direção. Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você se lembrar lá do Antigo Testamento, se você se lembrar do tempo do tabernáculo de Moisés, você vai lembrar que a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Então, aquela Arca da Aliança que ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo que foi construído por Moisés sob a orientação de Deus. Você pode procurar lá em Êxodo 25, ali nessa parte do Antigo Testamento, no Pentateuco. Moisés, orientado por Deus, construiu o tabernáculo, que na verdade era um templo móvel, um templo desmontável e que era deslocado durante ali o período da peregrinação do povo de Israel ao sair do Egito, caminhando pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Então, o tabernáculo era a própria presença de Deus, representava a presença de Deus no meio do povo. Então, Deus se manifestava daquela maneira. E o propiciatório era a tampa da arca, uma tampa coberta de ouro, uma tampa em que, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia ali a oferta pelo pecado, e uma vez por ano o sangue era derramado sobre o propiciatório. Então, nesse contato, nesse momento em que o sangue era aspergido, derramado sobre o propiciatório, você tinha o perdão dos pecados de todo o povo. Então, aquele ato que o sacerdote praticava lá no Antigo Testamento, usando ali, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. A palavra de Deus relata que ele entrava amarrado pela cintura com uma corda, porque se não estivesse preparado, não estivesse santificado, ele ali seria fulminado na presença de Deus, o Deus Santo, mas ele entrava ali com temor e tremor diante de Deus e fazia o sacrifício pelo pecado, apresentava, e aquele sangue era colocado sobre o propiciatório. E através desse sangue, eu repito, havia o perdão dos pecados do povo. Era o dia do perdão. João usa essa referência ao falar aqui sobre propiciação pelos nossos pecados. Já no Novo Testamento, então veja, o tabernáculo prefigurava a obra que Cristo haveria de fazer. O tabernáculo prefigurava a obra redentora, a obra salvadora de Cristo. E João usa esse link aí com o Antigo Testamento e diz que Deus nos amou, nós não amamos a Deus, Deus nos amou, enviou o seu Filho e ele veio aqui para ser propiciação pelos nossos pecados. Então, esse ato de propiciação significa aproximação. Assim como o contato através do sangue na tampa da arca, que era o propiciatório, representava o perdão de Deus para o povo, o contato que Cristo fez, vindo aqui, se tornando um de nós, habitando entre nós, como o apóstolo João coloca na sua carta, ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Então ele veio para aproximar, ele veio para fazer esse contato, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não é o propiciatório, veja, ele não é o propiciatório, mas ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é essa aproximação de Deus, ele aproxima Deus de nós, para que os nossos pecados sejam perdoados, através do seu próprio sangue, através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então, João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não amamos a Deus, ele nos amou e enviou o seu Filho para quê? Como propiciação pelos nossos pecados. Ele mesmo é a propiciação. Lá em Romanos, no capítulo 3, dos versículos 23 a 26, o apóstolo Paulo também explora essa questão. Então ele diz assim, olha, no versículo, eu estou na verdade nos versículos 25 e 26, tá? Romanos 3, 23, você lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Depois ele fala que são justificados gratuitamente. Então ele entra nessa questão, e aqui no versículo 26, na verdade, a gente vai falar do 25 e 26, ele diz assim: a quem Deus, Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja que Paulo usa a mesma linguagem de João ao falar da propiciação. Ele fala de propiciação, ele fala de fé. Então, propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Que justiça? A justiça de Deus, na sua tolerância, por ter deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça do tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É um texto muito rico. Na verdade, aqui o texto que o apóstolo Paulo nos traz, eu coloquei as palavras-chave: propiciação. Então, a quem Deus propôs como propiciação, ou seja, a propiciação no seu sangue. Propiciação tem a ver com perdão. Propiciação tem a ver com aproximação. Deus se aproxima através do seu sangue. Ele nos alcança. Então, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. É interessante que a gente tem um padrão de justiça, né? Nós temos um padrão de justiça. Nós dizemos o que é justo e o que é injusto. Mas nós não temos a mínima condição de entender qual é o padrão da justiça de Deus. Porque pela justiça humana a gente vai sempre condenar, pela justiça humana a gente vai sempre negar a chance, pela justiça humana a gente não vai dar oportunidade, mas pela justiça de Deus, ele nos alcançou, ele se manifestou com essa propiciação através do sangue de Jesus. Então ele propôs no seu sangue a propiciação mediante a fé. Então veja, nós nos aproximamos de Deus mediante a fé, confiados na justiça de Deus. E ele diz aqui que na sua justiça, na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E essa ideia, né, da justiça de Deus, como eu falei, para nós é incompreensível. Como compreender a justiça de Deus? Porque pela justiça e pela santidade de Deus, nós somos réus e nós somos condenados à morte. É por isso que Paulo começa lá no versículo 23, que eu não coloquei aqui, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há diferença, não tem ninguém que mereça, não tem ninguém que faça jus a essa comunhão, mas Deus, na sua tolerância, mas não é uma tolerância que no sentido pejorativo. Deus, na sua misericórdia, na sua tolerância, no seu amor, ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, fazendo a mesma alusão, fazendo o paralelo com o Antigo Testamento, quando o sangue do sacrifício era derramado sobre o propiciatório, havia o perdão dos pecados, o povo se aproximava de Deus, o povo era aproximado de Deus pela fé. O sacrifício naquela época era feito pela fé. E também, de uma vez por todas, Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, fez um sacrifício perfeito para nós, perfeito para nos alcançar. De uma vez por todas, ele, ao mesmo tempo que é o Cordeiro, ao mesmo tempo em que o sangue de Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ele também é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote da nossa salvação, está à destra de Deus intercedendo por nós. Então,
Ele conquistou para nós uma grande salvação. É o que o autor da carta aos Hebreus menciona. Ele conquistou para nós, ele comprou para nós uma grande salvação através do seu sangue. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Os pecados anteriormente cometidos são perdoados pelo sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus. E assim, veja, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, e ele se torna justo, o justo é Jesus e o justificador é Jesus. Aqui ele fala de uma justiça imputada. Ele é justo e ele faz com que essa justiça seja imputada a nós. E é interessante, não é o tempo da gente falar muito sobre essa questão hoje, mas é um ato judicial. Quando nós falamos em justificação, que a justificação é pela fé, que nós somos justificados pela graça mediante a fé, é uma justiça imputada, é um ato judicial, é uma sentença que foi proferida por Deus e que diz agora, Marcelo é justo, eu sou justo, você é justo, pelo sangue de Jesus. É uma justiça imputada, atribuída por Deus, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo. Isso tudo tem a ver com amor. Isso tudo é a manifestação desse amor de Deus. E ele diz, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, aquele que tem fé em Jesus. Então, o John Murray diz o seguinte, a propiciação contempla o fato de que somos passíveis à ira de Deus. Lembra lá de Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Além de ser a provisão da graça mediante a qual podemos ser libertados da ira. Então é interessante porque a ideia de propiciação só pode ser entendida porque inicialmente nós estamos debaixo da ira. Por causa do pecado. Então, a propiciação contempla o fato de que estamos passíveis à ira de Deus, debaixo da ira de Deus, por causa do pecado. Mas, além disso, a propiciação também aponta para a provisão da graça, mediante a qual podemos ser libertados da ira. Então, olha que interessante, a propiciação é necessária porque estamos debaixo da ira. A propiciação aponta para a provisão de Deus, para nos retirar, para nos libertar dessa ira, para nos retirar desse estado de condenação e nos atribuir a justiça dele, a justiça que é pela fé. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é o amor de Deus. Essa é a manifestação do amor de Deus, o amor prático, um amor vivo, um amor que se comunica. Voltando aqui para a alusão de Berkhoff, ele diz assim, olha, desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, o seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum outro objeto falto de perfeição absoluta. Eu vou repetir a frase. Desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, Deus é bom e ele é bom em si mesmo. Seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falto de perfeição absoluta. Por isso que lá no início eu falei da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Na Trindade Santa há uma comunhão perfeita de amor, há amor mútuo. E como há perfeição em Deus, então Deus é absolutamente bom e absolutamente perfeito, é possível que, entendo o que eu vou dizer agora, é possível que Deus se ame, é possível que Deus ame a si mesmo, ok? Isso é importante, essa informação é importante. E é impossível que Deus ame alguma coisa que tem essa falta de perfeição. Deus não pode amar aquilo que é imperfeito. Deus não pode amar aquilo que é imperfeito. Então, Marcelo, você está entrando em contradição. Calma, vamos devagar. Por que Deus nos ama, então? É a pergunta que se segue. Então, por que Deus nos ama? Né? Você está falando o tempo todo que Deus nos amou, que Deus vem em nossa direção, nós somos pecadores. Veja, não há contradição nenhuma nessa afirmação. Você vai entender por que agora. Então, desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falto de perfeição absoluta. Nós,
que somos pecadores. Então, por que Deus nos ama? A resposta é a seguinte: Ele ama suas criaturas racionais por amor a si mesmo. Ou, para expressá-lo de outra forma, neles Ele ama a si mesmo, suas próprias virtudes, obras e dons. Interessante, né? Então quer dizer que Deus se ama? Deus manifesta esse amor por nós, porque por amor a si mesmo. Por amor a si mesmo, ele manifesta, ele ama suas criaturas racionais que são imperfeitas. Por amor à sua própria perfeição, ele ama os seres racionais, imperfeitos, pecadores que somos nós. Então, voltando aqui à frase, ele ama suas criaturas racionais por amor a si mesmo, ou de outra forma, neles, segunda parte aqui do texto, neles, nas criaturas racionais, nós pecadores, ele ama a si mesmo, suas próprias virtudes, obras e dons. Aí você pode pensar, mas isso não é um egoísmo? Deus parece aqui que alguém que eu me amo, eu me adoro. Não, não é isso, não é essa ideia mundana que nós temos, não é essa ideia carnal que nós temos. Às vezes a pessoa diz que se ama, né, e a gente até tem um certo receio por essa postura, porque o amor humano é egoísta. O amor carnal, o amor natural é egoísta, como nós vimos, ele sempre tem algum interesse. Agora, o amor de Deus é o amor à afeição. Porque Deus se ama, porque as pessoas da Santíssima Trindade se amam e são harmônicas desde a eternidade, desde sempre. Então, ele nos ama através de si mesmo, porque ele ama a si mesmo, suas virtudes, obras e dons. E aí eu queria mostrar isso aqui em João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Olha como é que Jesus explica aqui, nessa passagem de João 15, 9, essa ideia que Berkoff coloca aqui nesse parágrafo. O Pai me amou, também vos amei. Então, por que nós somos amados por Deus? Porque o Pai ama o Filho. Nós somos amados por Deus porque o Pai ama o Filho. Voltando aqui para a frase. Ele nos ama por amor a si mesmo. Neles, ele ama a si mesmo, suas próprias virtudes, obras e dons. Então, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, essa frase de Jesus deixa claro que Jesus nos ama porque o Pai ama o Filho. E assim, o Pai, ao amar o Filho, nos ama. O Pai nos ama no Filho. O Pai nos ama no Filho. E por isso ele enviou o seu Filho. E por isso ele deu o seu Filho unigênito, para que viesse nos amar, viesse manifestar essa expressão sublime, elevada do amor de Deus. Consegue encaixar essas peças aí do quebra-cabeça? Eu sei que essa frase pode ter sido até, num primeiro momento, mal entendida, mas analisa com calma, pensa com calma. Coloca aí João 15, 9, você vai ver que Jesus diz, porque o Pai, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Assim como por toda a eternidade, assim como a Trindade Santa também permanece nesse amor. Então, por amar o Filho, Deus nos ama. Deus nos ama nele. Deus nos ama porque ama a si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. É a expressão desse amor em nosso favor. Seguindo mais um pouquinho, Berkoff também diz o seguinte, ele nem mesmo retira completamente o seu amor do pecador em seu estado pecaminoso atual. Apesar de que o pecado deixa uma abominação para ele, visto que mesmo no pecador ele reconhece o quê? Um portador da sua imagem. Lembra que lá no Gênesis, Deus diz, façamos. E aí você tem mais também uma expressão da Trindade Santa na obra da criação, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ao amar os pecadores, Deus reconhece, Deus enxerga, Deus identifica, né, um portador da sua imagem. Ainda que essa imagem esteja, de alguma forma, diria, desfigurada pelo pecado,
marcada pelo pecado, Deus manifesta esse amor. Ele não retira o amor dos pecadores. Mesmo no estado de pecado, esses pecadores são alvo do amor de Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando? Sendo nós ainda pecadores. Ora, Deus não esperou a gente ser bonzinho para nos amar. Deus não esperou a gente melhorar. Quando eu melhorar... Não. Deus não esperou algum tipo de bondade na gente. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É como Paulo explica aqui em Romanos, no capítulo 5. Então, como isso é possível? Isso só é possível. Deus prova o seu próprio amor, o amor-afeição, que nós já descrevemos anteriormente. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda, sendo nós ainda pecadores. Então, por que ele faz isso? Porque ele nos ama no Filho. Ele nos ama através do Filho. É por isso que a afirmação teológica é que Deus ama os seres racionais, porque antes de tudo ele ama a si mesmo, porque ele ama as suas próprias perfeições. E essa comunhão eterna, essa comunhão maravilhosa, amorosa da Trindade, se manifesta quando Jesus diz: assim como o Pai me ama, eu vos amei, permanecei nesse amor. Ou seja, assim como a Trindade manifesta esse amor eterno, também permaneçam nesse amor que Deus expressou em nosso favor. Avançando um pouquinho mais, ao mesmo tempo, diz Berkoff, ele ama os crentes com amor especial, dado que os vê como seus filhos espirituais em Cristo. E aqui você tem um momento muito interessante, porque o unigênito passa a ser o primogênito. A palavra de Deus diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, porque através dele nós nos tornamos filhos de Deus. Através dele, então esse amor especial de Deus é expressado em relação a nós a partir do momento em que nós somos chamados, somos adotados como filhos de Deus, a partir do momento em que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Olha que bênção maravilhosa. Você e eu somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Porque Cristo nos amou, porque Cristo veio morrer por nós e ele nos torna filhos de Deus. Voltando aqui para a Escritura, 1 de João capítulo 3, versículo 1, o apóstolo diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. João tem essa afirmação, essa constatação maravilhosa. De fato, nós somos filhos de Deus. Eu quero que você pare e pense nessa verdade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não é um bastardo. Você não é um ninguém. Você não é qualquer um. Você é alvo do amor de Deus. Você é filho de Deus. E João diz isso: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos família de Deus. O unigênito se tornou o primogênito. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E nós somos os irmãos comprados pelo seu sangue. E somos feitos, chamados filhos de Deus. É o que João expressa aqui na primeira carta, no capítulo 3, versículo 1. Se você tiver com saudade, lá no Evangelho de João, ele diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, capítulo 1 de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados, feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E então, é a esses que ele comunica no sentido mais rico e mais completo, com toda a plenitude. Aqui a palavra plenitude lá no grego é pleroma, com toda a pleroma, toda a plenitude da sua graça e misericórdia. É a esses filhos de Deus
que ele se comunica. Lembra lá no início a frase que eu coloquei de Berkhoff? O amor de Deus pode ser entendido como essa perfeição por meio da qual ele se comunica eternamente. Ele é movido a comunicar-se eternamente. Então, a esses que são filhos de Deus, ele comunica no sentido mais rico e mais completo. Toda a sua pleroma, toda a sua plenitude de graça e misericórdia. E João diz ainda, lá na primeira carta, no capítulo 4, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Lembra lá, João 15, 6, que nós citamos. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. E ele diz, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E ele diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é interessante aqui porque o contraste, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Nós permanecemos no amor de Deus. Nós temos essa confiança. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. O medo produz ansiedade, insegurança, mas nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus, o verdadeiro amor lança fora o medo, o perfeito amor lança fora o medo. Jesus, o perfeito amor, lançou fora o medo. Que medo? O medo da condenação, o medo do abandono, o medo de viver nesse mundo sem Deus. O medo de ser desamparado, o medo de ser um desgraçado. O verdadeiro, perfeito amor, Jesus, lança fora o medo. E nós somos aperfeiçoados nesse amor. Nós confiamos nesse amor. E no dia do juízo, nós mantemos a nossa confiança, porque nós somos filhos de Deus. É o que João diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós retribuímos esse amor, porque nós somos alvo desse amor de Deus. Vamos às aplicações, caminhando aí para a nossa conclusão. As aplicações. Primeira aplicação, estávamos mortos e fomos ressuscitados, sem mérito nosso, sem nenhuma força interna humana, sem que nós nos escolhêssemos para alvos dessa salvação, mas somente por graça e amor mostrados em Cristo. Então, a primeira aplicação que nós precisamos fazer é essa. É constatar essa verdade, é afirmar essa verdade. Estávamos mortos e fomos ressuscitados, sem mérito nosso, sem força interna nossa, sem qualquer ação humana, sem que nós nos escolhêssemos para alvos da salvação. Sem que nós nos escolhêssemos para alvo da salvação. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, mas por pura graça, por amor mostrados em Jesus. Segunda aplicação, eu quero lembrar que nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Nós somos agora filhos de Deus e somos filhos amados por Deus. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Lembra disso? Lembra disso quando o medo bater à sua porta, a ansiedade, a apreensão. Lembra quando as angústias vierem te assaltar. Lembra que você é amado por Deus, você é amado de Deus, amado por Deus, você é filho de Deus. Essa é a aplicação importante que a gente tem que fazer todos os dias. Quando o pecado vier, quando a tentação vier, eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus. Terceira aplicação, em Cristo nós podemos experimentar uma nova maneira de ser, de pensar, de existir e de amar. Veja, em Cristo, por esse amor, nós podemos experimentar uma nova maneira de ser, de pensar, de existir e de amar. Essa é uma graça maravilhosa. Lembrando daquele quadrinho, né? Assim como, veja, aqui, olha, a setinha está voltada para baixo.
Então, Deus em relação a nós. Deus em relação a nós. Agora, vamos colocar essa setinha para cima. Nós precisamos entrar num relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos viver esse amor de afeição quando nosso coração está posto no objeto do nosso amor, totalmente posto no objeto do nosso amor. Nós não devemos amar dessa modalidade falsa por interesse, mas nós devemos retribuir esse amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a setinha estava para baixo. Agora vamos botar a setinha para cima. Vamos viver um relacionamento íntimo com Deus. Vamos colocar o nosso coração totalmente nesse amor de afeição para o nosso Deus, que manifestou esse amor por nós. E por fim, quando nós amamos o nosso Deus, amamos também o nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, amamos também o nosso Deus. E fica para o seu dever de casa, 1 de João 4, versículos 11 e 12. Então, quando amamos o nosso Deus, amamos também o nosso próximo. Quando amamos o nosso próximo, amamos também o nosso Deus. Essas são as aplicações que eu quero trazer para esse estudo sobre o amor de Deus. Que não seja um conhecimento teórico, que não seja apenas um saber teológico, mas que seja algo que avive os nossos corações. Seja um conhecimento que revolucione a nossa maneira de viver, que transforme as nossas relações, que movimente a nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele nos amou. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu peço que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que essa palavra se torne uma realidade cada dia na nossa vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.